Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E hoje nós vamos aprender mais algumas lições. Nosso tema de hoje é a sós com Deus, baseado em 1 Samuel capítulo 30, versículos de 1 a 31. Vamos nos deter no versículo 6, que diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Aqui, quando os homens e Davi retornaram a Ziglag em uma viagem de 3 dias. Quando lá chegaram, viram que a cidade havia sido saqueada, incendiada, e que suas esposas e seus filhos haviam sido sequestrados. Quando os homens perceberam o que acontecera, choraram em alta voz até não terem mais forças, diz o versículo 4. Em desespero, os homens de Davi até consideraram a ideia de apedrejá-lo. Davi ficou também muito angustiado com a culpa que aqueles homens colocaram sobre ele. Mas a circunstância renderia um dos maiores vislumbres de um homem segundo o coração de Deus. Davi estava muito aflito, mas buscou as forças no Senhor, o seu Deus. Eu gostaria de extrair alguns pontos com relação a tal relato dessa passagem que pinta um quadro perfeito da natureza humana. Pessoas feridas quase sempre procuram alguém para culpar. Quando sofremos uma perda, assim como os guerreiros de Davi, muitas vezes procuramos pedras para atirar alguém para ser o alvo delas. Repare que Davi também sofrera a perda de seus familiares. Ele não sabia se algum dia voltaria a vê-los. Muitas vidas foram arrancadas dele. Tenho certeza de que ele imaginou que o inimigo não hesitaria nem por um instante em acabar com a vida de suas esposas e de seus filhos. Davi, ele chorara as mesmas lágrimas que outros homens choraram. Mas, como eles precisavam culpar alguém, direcionaram toda a sua revolta ao seu líder. Segunda coisa que nós podemos aprender sobre a natureza humana é que nada dói mais do que ver os filhos em perigo. Muitas coisas machucam e levam a procurar pedras para atirar. Mas, como no versículo 6, nada tem maior potencial de causar amargura na alma do que a situação envolvendo filhos. Eles são o calcanhar de Aquiles, não são? Se alguém tratá-los de um jeito enviesado, estamos prontos para atacar. Quase somos seguidores da filosofia que diz: se quiser ser meu inimigo, trate mal o meu filho. Você consegue imaginar quantas atitudes insensatas já foram tomadas por pais atirarem pedras de retaliação em defesa de seus filhos? Os homens de Davi, na final de contas, acabaram recuperando então o bom senso e escolheram não agir no calor das emoções. Isso deve ser um exemplo bem sábio para nós. Nada ajuda mais, terceiro ponto, que nada ajuda mais do que buscar forças em Deus. Algumas vezes ninguém nos encoraja nem nos ajuda a encontrar forças. É melhor nós procurarmos nos fortalecer no Senhor. Eventualmente, algumas pessoas podem ajudar-nos incentivando, mas o tipo de força que o texto bíblico se refere vem somente do Altíssimo. E
sem sombra de dúvida, os momentos mais preciosos e também os mais dolorosos que já tivemos na nossa caminhada cristã foram aqueles que percebemos que estávamos completamente só com Deus. Tais momentos criam um elo inesquecível e também inquebrantável. Estou convencida de que às vezes que o Senhor impede propositalmente que outras pessoas nos ajudem é para aprendermos a buscar forças nele. Depois que Davi e seus guerreiros sentiram todo aquele pesar, eles buscaram encontrar uma solução para o caso. Davi então perguntou ao Todo-Poderoso se ele deveria perseguir aquela tropa de invasores amalequitas. A resposta de Deus foi: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. 1 Samuel 30, versículo 8. Davi então se aprontou com seus 600 homens e no ribeiro de Ben-sor, 200 dos que o acompanhavam ficaram muito cansados para continuar. Então Davi os deixou ali e prosseguiu com os 400 restantes. Eles avistaram os amalequitas que já celebravam prematuramente a batalha vencida. Durou então a batalha de reconquista até a tarde do dia seguinte. Mas Davi e seus guerreiros resgataram tudo o que havia perdido, mais os despojos. Somente 400 jovens amalequitas conseguiram fugir e escapar de Davi. Quando o grupo, esgotado pela longa batalha, retornou aos 200 que haviam ficado para trás, alguns dos guerreiros não queriam repartir com eles os despojos. Mas Davi decretou: a parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi para a batalha. Todos receberão partes iguais. 1 Samuel 30, 24. Que princípio nós podemos aprender desta lição? Então podemos aplicar algumas lições nas nossas próprias vidas. A vitória garantida não significa vitória fácil. Deus disse a Davi antecipadamente que ele, de certo, recuperaria tudo. Em 1 Samuel 38, no entanto, vimos que eles ficaram exaustos. Eles ficaram um dia inteiro trabalhando duro, batalharam por 24 horas e ainda houve 400 fugitivos. Deus foi absolutamente fiel à sua palavra. O final foi exatamente o que ele prometera, mas o que muitas vezes não levamos em conta são os meios. Há ocasiões em que o Altíssimo nos dá uma vitória que requer sangue, suor e lágrimas. Mas por quê? Porque Ele é um Deus prático. Quando Ele pode proporcionar-nos uma vitória e ao mesmo tempo fortalecer-nos e amadurecer-nos, Ele provavelmente vai fazer. Deus se agrada de derrotar o nosso inimigo, de nos fortalecer de uma vez só. Veja que o pensamento de vitória do Altíssimo quase não tem nada a ver com o despojo, mas com a gente. O que emerge de uma batalha está longe de ser tão importante quanto o que emerge dela. Naquele dia nós vimos que o Senhor não apenas efetuou uma vitória por intermédio de Davi, mas em Davi. O homem segundo o coração de Deus emergiu da peleja com a graça e a misericórdia e um pouco mais seguro da soberania divina. Repartiu os despojos igualmente. Desta vitória, a graça e a misericórdia foram seus despojos. Última coisa que nós precisamos aprender com essa lição, que não temos de aniquilar o adversário para vencer. Nessa batalha não aconteceu um extermínio total, pelo contrário, 400 amalequitas saíram ilesos e ainda assim Deus considerou aquilo como uma vitória. Davi poderia ter ficado furioso consigo mesmo por ter deixado alguns escaparem.
Em vez disso, ele preferiu manter o foco naqueles que ele levou de volta para casa, a família dos seus comandados e a sua própria família. Se a sua família sair intacta de uma dura luta, curve o seu rosto e louve a Deus, pois Ele é fiel e Ele lhe deu a vitória. Lutamos constantemente contra um inimigo que é invisível. Deus já nos garantiu a vitória, mas nos disse que adotássemos uma postura agressiva contra o maligno, tomando sobre nós a sua armadura. De fato, venceremos, mas a vitória trará sangue, suor e lágrimas. O sangue dele, o nosso suor e a lágrima de ambos. Davi se fortaleceu e a derrota dos amalequitas trouxe a ele e a seus homens uma grande lição. E você e eu, o que podemos aprender? Quando temos lutas, batalhas e guerras, a primeira coisa que nós precisamos fazer é consultar o Senhor, estar a sós com Deus para que Ele nos diga o que devemos e como devemos proceder. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.